Seguinte, então aqui uma vez que já foram criados e agendados as ordens de serviço, o técnico viria aqui, apertaria em chamadas, ele iria procurar pelo próprio nome, então nesse caso aqui eu filtrei pelo Lextech, deixa eu tirar esse filtro. Ele iria procurar aqui pelo próprio nome, e ele iria fazer sempre da primeira para a última. Então nesse caso é de ordem 3, depois ele vai pegar de ordem 4. E ok, nele vai ter todas as informações aqui que ele precisa para poder fazer essa corretiva, né? Qual é a unidade, qual é o setor, qual é o equipamento, o assunto, a descrição e tudo bem. Ele foi lá, fez a corretiva e agora ele precisa encerrar essa ordem de corretiva. Ele vai vir aqui, clicar aqui nesse botãozinho à esquerda. Ele vai, se caso ele perceber que a pessoa que abriu a ordem de serviço escolheu a opção errada, ele pode alterar aqui. Essa aqui estava produz parcialmente, de repente chega lá, a máquina está parada de vez, então não produz. Aqui também tem uma outra classificação que ele pode dizer se era uma manutenção planejável, se era um projeto, se era algo urgente e por aí vai. Vamos falar que era urgente. Nessa parte do componente, a gente colocou esses dois campos, componente e causa, para que, digamos em que depois de um período, você vai analisar, por exemplo, os resultados do mês anterior. Então, e você vai ver que esse equipamento aqui, essa dosadora de pastoso no exemplo, que ela teve o MTBF muito alto, então ela quebrou várias vezes. Você precisa entender qual foi o componente dentro desse equipamento que quebrou tantas vezes. Então, se você indicar aqui, por exemplo, aqui, digamos que tivesse sido o rolamento, 6604, e a causa disso foi falta de lubrificação, e você encontrasse várias com uma justificativa parecida, você já saberia que o problema que causou esse alto índice de parada foi devido à falta de lubrificação nesse ponto de rolamento. E poderia ser, por exemplo, que não estivesse acontecendo a preventiva de lubrificação, poderia que não exista uma preventiva de lubrificação, poderia ser que de repente o canal que leva a graxa do bico graxeiro até o rolamento ele esteja com defeito, ou então tantas outras condições que podem causar esse mesmo problema, né? Mas o importante é vocês identificar que esse problema tem causado uma quebra de máquina e tem atrapalhado a disponibilidade dela. Isso aqui é a descrição do técnico, então ele poderia colocar algo como o rolamento estava com características de que não havia sido lubrificado. Bem, aqui ele pode colocar de acordo com como ele fez, né? E o técnico ele vai falar qual é o nome dele. Não necessariamente, digamos que o planejador tivesse instruído o Alex para fazer essa ordem. Só que devido a alguma circunstância, quem fez foi o Arnaldo, na condição de responsável. Esse corresponsável pode ser uma pessoa, por exemplo, que ajudou ele a fazer a corretiva. Só que ajudou, de repente, só a levantar uma parte pesada, ou então algo mais sutil. Então, nesse caso aqui foi o responsável. Ele começou lá das 8 horas e foi parar às 10 horas. E ele fez isso daqui no dia 4. Adicionei. Agora, digamos que um dia anterior ao dia 4, quem tivesse começado essa corretiva e de repente passou o turno, tivesse sido o Thiago. Ele também foi responsável e ele tivesse parado das 4 da manhã até as 8 horas. Foi o horário que ele ia embora. Também no dia 4. Pode colocar também. E digamos que tivesse outra pessoa, que foi o Clayson, que ele só foi lá ajudar. Então ele é o corresponsável. O horário do Clayson não necessariamente precisa ser o horário de nenhum dos outros. Cada apontamento é individual. Então que ele ficou lá das 4 até as 6 horas. E também não precisa ser também a mesma data, viu? Pode lançar a hora que for mesmo que precisou estar lá. Bem, tendo preenchido isso, clique em finalizar.